Bom dia a todos que estão conosco no templo e também aqueles que estão conectados conosco através do Facebook e do YouTube. Que a graça e a paz do nosso amado Salvador Jesus encha o seu coração nesta manhã. Nós estamos aqui juntos, para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, e a lição de hoje, o título é Um Retrato dos Falsos Mestres. Esta foi uma das grandes preocupações do apóstolo Pedro, quando ele escreveu essa carta, de alerta para os falsos mestres que existiam no seu tempo e continuam ainda no nosso meio. Então, nós temos que estar alertas para todas estas coisas. Mas, antes de nós lermos o texto básico, nós vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo possa falar através de nós, que Ele use a nossa vida, que possamos glorificar o nome de Deus através do estudo da sua palavra. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, ó Deus, na Tua casa, chamada casa de oração, junto com os nossos irmãos aqui no templo e outros que estão conosco também, que estão conectados conosco. Ó Deus, nós te agradecemos pela vida de cada um que está interessado em aprender a Tua palavra, que o Espírito Santo possa capacitar, ó Deus, que o Senhor possa falar através de mim, que o Senhor possa falar também aos corações de cada um que está nos ouvindo nesta manhã. Ó Deus, toda a nossa honra, toda a nossa glória, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração seja dada ao nome do Senhor Jesus. Em nome dele oramos. Amém. Então, nós vamos começar lendo, vamos por partes, O nosso texto básico é a segunda carta de Pedro, do capítulo 2, versículos de 1 a 10, mas vamos fazendo por partes. Nós vamos começar lendo os 3 primeiros versículos e depois vamos dando sequência aos demais versículos. Então, vamos ler. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Vamos parar aqui no primeiro versículo, Eu havia dito que iríamos ler os 3 primeiros, mas vamos ler só até aqui, só até o primeiro versículo, por enquanto. E antes de começarmos a nossa lição, propriamente dita, falando dos falsos mestres, eu li uma história, uma história bem curta, mas que eu gostei, sobre essa questão de ensinar caminhos falsos, distorcer verdades. Eu estive lendo uma história que um ancião, ele estava muito doente, e um amigo foi visitá-lo. E eles conversaram bastante, até que esse amigo perguntou para ele assim: existe alguma coisa na sua vida de que você se arrepende muito de ter feito? Ele disse: olha, eu estive pensando sobre isso, do que mais eu me arrependi. Ele disse que se lembrou que, quando ele era menino, ele estava voltando da escola com outros meninos e brincando pela rua, conversando. Aí, depois que ele se despediu desses meninos, ele olhou e viu que havia uma seta que indicava o caminho para um determinado lugar. Aquela seta indicando o caminho, o nome do lugar. E ele pensou: eu vou virar essa seta, eu vou trocar. Foi lá,
forçou aquela seta e virou para o lado contrário. Né? Em vez de ir para a direita, virou para a esquerda. E deu muita risada. E falou, hoje está todo mundo, quero só ver. E ficou lá olhando, né? Isso é o quê? É travessura de menino, né? Eu me lembro quando eu era criança, como eu gostava de fazer travessuras assim, né? Então, especialmente com meu pai, né? Eu sempre preparava algumas coisas. Quando eu sabia que ele ia chegar, eu preparava um presente falso, colocava alguma coisa no lugar onde ele ia passar. Então, coisa de criança, né? Mas esse menino, ele aprontou isso aí. Mas quantos viajantes, quantas pessoas, né, devem ter, não chegaram ao destino correto, não chegaram àquela cidade, não chegaram ao seu destino, ou chegaram sim, mas tiveram que fazer todo o caminho de volta, ficaram perdidos, na verdade, ficaram desorientados. Então, isso é travessura de criança, né? Travessura de menino. Mas quanta gente grande, quantos que se dizem mestres, que conhecem mesmo, e dizem que já leram a Bíblia muitas vezes, mas não abrem o seu coração para que a palavra de Deus, para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Eles dão a interpretação do jeito que eles querem. Eles distorcem as verdades da palavra de Deus, né? Então, o apóstolo Pedro, aí ele já começa, ele está preocupado em alertar a igreja. Pedro era pastor, ele estava preocupado em orientar o seu rebanho sobre os ensinamentos dos falsos mestres daquele dia. E aí ele relembra, então ele relembra aí já no primeiro versículo, né? Ele relembra que na época do Antigo Testamento houveram falsos profetas. E o pior é que aquilo que eles falavam, o povo gostava, achava bom. Vamos ver o perigo, né? O que é que Deus falou através do profeta Jeremias? Eu vou ler, e os irmãos, eu não sei se vocês estão conseguindo observar bem essa imagem, né? Olha lá. Um lobo, né, vestido de ovelha. É bem isso, né? É um lobo vestido de ovelha. E, então, nós vamos ler lá, né? Então, diz assim, eu não sei se vai aparecer aí o texto, né? De Jeremias, capítulo 5, versículo 30 a 31. A palavra de Deus diz assim: uma coisa espantosa e horrível acontece nesta terra. Os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam por sua própria autoridade, e meu povo gosta destas coisas. Olha que coisa terrível, né? É uma coisa espantosa, Deus está dizendo. Esses profetas, eles falam mentira. E os sacerdotes, então, eles nem pedem direção de Deus, eles fazem as coisas por sua própria autoridade. E o próximo texto, ainda em Ezequiel, outro profeta de Deus, né? Ezequiel 13, de 1 a 6, diz assim: a palavra do Senhor veio a mim. Então, o que Deus disse? Disse ele, né, a Deus: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação: ouçam a palavra do Senhor. Suas visões são falsas e suas adivinhações, mentira. Dizem palavra do Senhor, quando o Senhor não os enviou. Contudo, esperam que as suas palavras se cumpram. Gente, eu já vi muito disso por aí. Que dizem, olha, isso vai se cumprir na sua vida, isso daqui a determinado tempo, pode aguardar que vai.
Então, precisamos ter muito cuidado, precisamos estar alertas, né? Esses falsos profetas enganaram os israelitas. Assim, ele diz, também haveria na igreja falsos mestres. A nação de Israel desviou-se da verdade por dar ouvidos a falsos profetas que afirmavam falar em nome de Deus Jeová. Então, tanto Jeremias quanto Ezequiel, então eles denunciaram esse ministério que não era verdadeiro. Mas o povo, né, a maioria do povo, escolheu, né, a religião dos falsos profetas. Por quê? Porque a religião deles era fácil. A Bíblia diz assim, não é assim tão complicado, não é isso que Deus está dizendo, né? Então era muito mais confortável, né, e fácil aceitar. E hoje, irmãos, também não é diferente. Não é diferente. Há muita gente distorcendo os ensinos da palavra de Deus. Eles retiram, excluem um versículo da palavra de Deus, retiram do seu contexto histórico e dão a interpretação que eles querem, ao seu bel prazer. É verdade que Deus cura? Com certeza, né? Deus cura, Ele responde às nossas orações. Então, o povo só quer ouvir aquilo que diz assim, Deus cura, existe um Deus, existe uma oração forte, vai ali, tem determinada pessoa, vai naquela igreja ali que o povo tem uma oração forte. Então, o povo vai, mas não é uma oração forte, é um Deus forte. Irmãos, eu tenho visto muito em nosso meio isso. Fulano sim, fulano tem uma oração forte. Não, ele tem um Deus forte. E a gente sabe, nós não vamos mencionar, né, denominações, nome de igreja, mas a gente sabe que existe assim, muitas pessoas que vão atrás dessas orações fortes, pagam para que as suas orações sejam respondidas, fazem sacrifícios, né, imensos, isso em troca de ter prosperidade material, em troca de curas. E eles não querem ouvir. A verdade do Evangelho é que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos confessar a Deus os nossos pecados. Nós precisamos deixar a desobediência, de desobedecer a palavra de Deus. Então, arrependimento, obediência à palavra de Deus. Entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, para que Ele controle a nossa vida por todos os dias que nós vivermos. Comprometer-se com Jesus. Se você sair por aí, fizer uma mensagem e diz, quantos aqui querem entrar no céu? Quantos querem ser salvos? A maioria vai levantar a mão e vai dizer que quer. Tá, vamos mudar a pergunta. Quantos querem que Jesus seja o Senhor da sua vida? Ele vai controlar a sua vida 24 horas por dia. Ele vai ser o seu Senhor. Ele vai dominar a sua vida, você vai entregar a sua família e tudo que você tem para que Ele controle todas as coisas. Não sei. Haverão poucos. Continuando. Mas onde que estão esses falsos mestres? Sim, a esfera de atuação deles é a igreja, as igrejas, né? Então, por isso que a igreja de Jesus Cristo, ela precisa ser prudente quando ela escolhe a sua liderança. Os membros da igreja, eles precisam, nós cristãos todos, precisamos estudar a Bíblia e sempre conferir se os seus ensinos, se os ensinos dos profetas do Senhor, né? Falando agora, hoje em dia, se os nossos mestres, os nossos profetas de hoje em dia, eles estão realmente, os seus ensinos estão de acordo com a palavra de Deus.
eu novamente, não sei se eu falei isso no domingo passado, pelo menos, se eu não falei, pelo menos eu registrei no meu esboço para falar isso para os irmãos e talvez tenha deixado de lado. Mas eu gosto muito do texto de Atos, capítulo 17, de 10 a 11, que diz assim: assim que escureceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles chegado lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Nós precisamos seguir o exemplo daqueles crentes de Bereia. Eles aceitaram de bom grado a palavra de Deus, mas iam lá conferir para ver se aquilo que eles estavam falando, se Paulo e Silas estavam falando de acordo com a palavra de Deus. Eu gostei muito nas minhas pesquisas e vi uma frase de Martinho Lutero. Diz assim, ele deixou a seguinte frase: qualquer ensinamento que não se encontra nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Vou ler de novo. Qualquer ensinamento que não se encontra nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Então, nós temos que estar alertas, né? Porque esses falsos mestres, eles querem nos enganar. Então, nós precisamos estar alertas. Não está na palavra de Deus? Está fazendo muito milagre, mas está fazendo milagre? Não, mas não está na Bíblia, então rejeita. Como que é o comportamento dessa gente, né? Desses falsos mestres? São dissimulados. Isto é, eles fingem que são pastores, mestres e evangelistas. Entram no meio do rebanho com mensagens falsas. E o apóstolo Pedro, ele chama de heresias destruidoras. Na segunda parte, na parte B do versículo 1, né? Estes introduzirão secretamente mensagens destruidoras, chegando a negar o soberano, né? Negam a Jesus Cristo, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Eles vão ser destruídos, né? Então, eles pregam heresias, que destruidoras, né? Essa palavra heresia significava fazer uma escolha, e hoje, além de fazer uma escolha, ela ainda passa a referir-se a uma seita, ou um partido também. Então, sempre que um membro da igreja perguntar para o outro, você está do meu lado ou você está do lado do pastor? Então, ele está promovendo um espírito partidário e causando divisão na igreja. Isso é bastante sério. Isso é uma heresia. Os falsos mestres, eles usavam um vocabulário parecido com o nosso, né? Eles usam um vocabulário. Você anda por aí, eles dizem, olha, Deus te abençoe. Né? Sempre tem, até nos carros tem algumas palavras escritas, né? Que às vezes fala, eu imaginava, bom, ali deve ter um crente ali, deve ter alguém que conhece a palavra de Deus, né? Um cristão, e não é escrito aquelas frases nos carros, ou falo muito, Deus te abençoe, amém, amém. Aí você pensa, não, esse é um cristão, esse realmente é um seguidor de Jesus. Mas eles usam as mesmas palavras, né? Mas eles têm o mesmo dicionário nosso. Só que a interpretação que eles dão, os significados para isso, irmãos, que está lá dentro do coração deles, são bem diferentes, tá? Então, já falei sobre isso também, que eles leem textos bíblicos e dão a interpretação isolada do seu contexto.
lembrar, falso mestre, eles não são ignorantes. São chamados mestres. Vivem ali pesquisando na Bíblia, mas para dar uma interpretação não de acordo com o Espírito Santo. Porque quando eu leio a palavra, eu oro e peço para que Deus fale o meu coração. Eu estou aberta a ouvir a voz de Deus. Deus vai falar comigo. Né? Mas, quando eu não dependo do Espírito Santo, porque essas pessoas não querem, eles negam. Isso. Então, eles dão a interpretação que eles querem, né? Então, eles conhecem a Bíblia, eles já leram, mas Deus nunca falou com eles, né? Porque eles não procuram ouvir a Deus. Eles negam a inspiração da Bíblia, negam. Eles negam o caráter pecaminoso do ser humano. Eles negam a morte sacrificial de Jesus Cristo na cruz. A salvação somente pela fé e até mesmo o julgamento eterno. Eles negam a divindade de Jesus Cristo. E esses falsos mestres, eles contaminam as igrejas com seus falsos ensinos, né? Porque eles não vivem as verdades do Evangelho. Eles não têm uma vida que condiz com o ensino da palavra de Deus, com certeza, né? O comportamento deles traz divisões nas igrejas, mau testemunho, o evangelho fica desmoralizado e os seus seguidores também têm um péssimo comportamento. Eles causam descrédito à pregação do evangelho. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive essa experiência muitas vezes. De pessoas que se dizem, eu sou de determinada igreja, onde há cristãos, pessoas que seguem realmente ao Senhor Jesus, mas essas pessoas estão inseridas ali, em determinados grupos evangélicos, pessoas de Deus, mas ela está infiltrada, mas ela não é. Por quê? O comportamento dela não condiz com aquilo que ela diz, de onde ela diz pertencer. Uma vez eu tive que conversar com uma pessoa no meu trabalho, e eu tive que dizer para aquela pessoa, olha, se você realmente é seguidora de Jesus, você ama Jesus de todo o coração, como você diz que é evangélica, você menciona os textos da palavra de Deus, mas você precisa mudar o seu comportamento. Porque as pessoas, sabendo, né, da minha fé em Jesus Cristo, muitas delas vinham dizer para mim, eu não entendo, Raquel, eu não entendo. Ela se diz evangélica, mas ela tem um comportamento que ninguém aguenta. Ela é uma pessoa insuportável. Foi isso que eu ouvi. Irmãos, como é duro a gente ouvir isso. Então, eu conversei com ela, ela chorou muito, ela me agradeceu e até hoje ela me agradece. Ela se lembra disso, ela disse, Raquel, eu agradeço tanto, porque você falou comigo com carinho, você me explicou. Ela disse, eu estou tentando mudar. Realmente, daquele dia em diante ela mudou bastante. Eu gosto também de uma outra história que eu gosto muito, já devo ter falado, já falei em outras vezes, a história do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, né, ele era um homem de Deus, um profeta do Velho Testamento, e estava lendo lá, se os irmãos depois quiserem olhar a história de Eliseu, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 9 a 10, então, tem um versículo, esses 2 versículos dizem assim, em vista disso, ela disse ao marido, né, a mulher disse ao marido, conhecendo o profeta Eliseu, que estava ali sempre na sua cidade, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Ela disse para o marido, eu sei que este homem é um santo homem de Deus. Ele sempre está aqui em casa.
gente sabe que é uma pessoa que podemos depositar a nossa confiança. Então, cada vez que ele vier, vamos construir um quartinho para ele. Que cada vez que ele vier, ele vai ficar ali. Olha, a presença do profeta Eliseu trazia consolo, trazia paz ao coração daquela família. Este era um verdadeiro profeta de Deus, né? Ele vivia de tal maneira que as pessoas diziam: ali vai um santo homem de Deus. É isso. Nós que temos Jesus Cristo, que é Senhor das nossas vidas, nós temos que deixar transparecer que Jesus está em nós. Temos que viver como Jesus viveu. Somos seus discípulos, estamos seguindo o seu caminho. Versículo 2, a parte A, né? Continuando, lá no versículo 2. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos. Bom, nós já lemos isso também, né? Desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Então, continuando aí, então no tempo do... Então, esses homens, voltando um pouquinho, né? Eles seguem o caminho da vergonha, da libertinagem, da imoralidade. Então, no tempo do apóstolo Pedro, havia os gnósticos. Quero falar sobre esse grupo dos gnósticos, que eles pregavam que o espírito e o corpo são duas entidades separadas, eles são opostos. Para eles, o pecado habitava somente na carne, tornando-a totalmente má. O corpo podia fazer parte, aliás, o corpo podia fazer tudo o que lhe agradasse. Não. Tudo que o corpo pede para fazer, né, você pode fazer. Pode viver os prazeres da carne. E que o espírito era totalmente bom. Esse é bom, né? Mas não é assim, irmãos. Nós cremos, a palavra de Deus não nos ensina isso. Nós sabemos que o nosso Espírito, o Espírito Santo de Deus, nós fomos selados com o Espírito Santo desde que aceitamos Jesus como Salvador das nossas vidas. Ele vive em nós e nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Então, essa era uma das mais outras heresias que eles pregavam, né? E pregam. Então, eles negam a ressurreição, pregam que o pecado é eterno. E a gente sabe que não é eterno. Um dia nós estaremos livres do pecado. Aquele dia quando nós estivermos para sempre com o Senhor Jesus. Sugere que Deus é limitado por um poder coeterno, que Ele não pode controlar. A Bíblia refuta terminantemente essa teoria, né? De que, por exemplo, que o pecado não é eterno. Os gnósticos, ou o gnosticismo ainda tem causado muitos danos, assim como nos séculos passados. Por causa dos ensinos desses falsos mestres, então, o evangelho é blasfemado, como eu já falei contando para os irmãos, né? As pessoas começam a não dar crédito mais ao povo de Deus, não dar crédito aos ensinos da palavra de Deus, né? Então, o evangelho é blasfemado, quer dizer, ele é renegado, é amaldiçoado, é vituperado, é insultado, ultrajado. Então, e o que nos resta fazer? Vamos viver as verdades do evangelho. Vamos viver os ensinos de Jesus, não é? Os cristãos, eles devem demonstrar vida transformada para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado através das nossas vidas. Capítulo 2, versículo 3. Então, em sua cobiça, tais mestres os explorarão com suas histórias que inventaram. Explorarão com suas histórias que inventaram. Eles são movidos pelo amor ao dinheiro. Eles vão contar histórias e vão convencer você de que você precisa dar dinheiro. Eu não estou falando aqui do dízimo, não é?
Não tem nada a ver. Nós somos dizimistas, devemos contribuir, devemos dar as nossas ofertas, mas o que eles fazem é a exploração do povo, né? Exploram o povo, e eles estão interessados, esses falsos mestres estão interessados em uma coisa só, é dinheiro, dinheiro e mais dinheiro. Exploram as pessoas ignorantes, né? E na tradução, eu estive olhando para aquela tradução da Bíblia de João Ferreira de Almeida, uma outra tradução que eu uso bastante quando eu estudo, diz assim: por ganância farão de vós negócio. Quer dizer, eles usam as pessoas para fazer negócio, usam as pessoas como moeda, né? Com palavras fingidas. Os cristãos, então, nós precisamos estar alertas para todas estas coisas, para não sermos usados pelos falsos mestres, né? Como moeda de troca. E isso tudo é condenado pela palavra de Deus. Jeremias, capítulo 6, eu vou estar lendo aqui, os irmãos, depois, se quiserem anotar, podem ver isso. O profeta Jeremias, em capítulo 6, versículo 13, ele diz: desde o menor até o maior, todos são gananciosos. O profeta Jeremias falando, né? Lá, tanto tempo antes do Senhor Jesus Cristo, ele já dizia isso. Todos são gananciosos, profetas e sacerdotes igualmente, todos praticam engano. E palavras do apóstolo Pedro agora: pastoreiem, aqui falando para os pastores, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Irmãos, tudo isso que a gente tem ouvido até agora sobre os falsos mestres, o que é que eu preciso fazer? Os irmãos que estão aí conectados conosco, ouvindo os ensinos da palavra de Deus agora, os irmãos que estão aqui conosco, estão presentes aqui no templo, os irmãos fazem muito bem em estar juntos, estarmos juntos, né, aqui, aprendendo a palavra de Deus. Aqui em nossa igreja, nós temos a IBD, né, a Escola Bíblica Dominical. Nós ainda temos esse privilégio. Mas a gente sabe que muitas igrejas que não têm essa escola bíblica dominical, mas eles têm os cultos familiares, onde se estudam a palavra de Deus. É uma forma diferente, não é? E às vezes tem a IBD e ainda tem os cultos familiares. O importante, né? Não importa o nome, não importa o local, mas o que é muito importante é estudarmos a palavra de Deus. Porque nós podemos ouvir as mensagens, devemos estar ouvindo as mensagens, quando os pastores pregam, faz muito bem ao nosso coração. Mas na escola bíblica dominical, eu vou estar analisando versículo por versículo, e às vezes eu tenho também a oportunidade de fazer perguntas, eu tenho a oportunidade também de repartir aquilo que eu também penso e ver com os outros irmãos se isso realmente condiz com os ensinamentos da palavra de Deus. O estudo da palavra de Deus é muito importante, seja a forma que for, até mesmo na sua casa. Você deve estudar a palavra de Deus, para que a gente para que nós possamos estar alerta contra esses falsos ensinamentos. Agora vamos para o julgamento divino. Continuando ainda na carta de Pedro, capítulo 2, versículo, a parte B do versículo, né? Sobre o julgamento divino, aí na parte B do versículo. Então ele diz assim: há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Muitos estão dizendo: que nada, Deus é bonzinho, Ele vai livrar todo mundo desse castigo eterno. Deus é tão bom
Ele é tão bom, que a sua fidelidade, a palavra de Deus diz que a fidelidade do Senhor, né? A bondade do Senhor, a sua paciência, ela se renova para conosco toda manhã. Deus está tendo uma paciência, Ele está sendo longânimo, por isso Ele ainda não destruiu esse mundo. Eu fico pensando, irmãos, como eu penso sobre isso, como Deus é longânimo, como Deus é misericordioso, vendo tanta maldade no nosso mundo e cresce a cada dia mais. E olha a bondade de Deus. Se Ele ainda não destruiu, não acabou com tudo, é porque Ele é longânimo, Ele é paciente. Mas tem um dia determinado, né, para o seu julgamento. Vamos ler até do 3 até o 10 ali, né? Acho que podemos ler. Em sua cobiça, tais mestres, né, falando dos falsos mestres, os explorarão com suas histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram. Olha, anjos pecaram, Deus não poupou, eles foram destruídos. Aliás, eles foram destruídos não, eles foram expulsos do céu, né? Mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o dia do juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios, mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois, vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Então, nesses versículos, nós vamos encontrar aqui três exemplos que o apóstolo Pedro menciona, não é? De como foi o julgamento, né? De como o julgamento de Deus foi executado sobre aqueles que se rebelaram contra Deus. Então, ele cita 3 exemplos. Assim como aconteceu com eles, Deus não poupou, vai acontecer ainda. E aí ele começa, então, nós já vimos sobre os anjos caídos, sobre a questão dos anjos. Irmãos, há muitos mistérios sobre a criação dos anjos e sobre a queda de Lúcifer, né? Muitos estudiosos acreditam que Isaías capítulo 14, que nós não vamos ler, não é, irmãos? Nossa, o nosso tempo está andando muito rápido hoje. Eles acreditam que Isaías capítulo 14, versículos 12 a 15, eles descrevem a queda de Lúcifer, né? Que foi o mais alto dos anjos e Ezequiel também trata do mesmo assunto. Então, nós não vamos aqui nos envolver muito sobre essa questão desses anjos caídos, né? Mas também Apocalipse capítulo 12, versículo 4, sugere que talvez 1/3 dos anjos tenha caído com Lúcifer, né? Que se tornou Satanás, o adversário de Deus. E onde eles estão agora? A gente sabe que Satanás está solto aí, né? Ele está aí, que é o diabo. Nós precisamos ficar alertas, porque a palavra de Deus diz assim: o diabo anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar.
né? E há um exército demoníaco também para ajudá-lo, né? Que provavelmente seja constituído por alguns desses anjos caídos. Mas Pedro afirma que alguns destes já foram confinados no inferno. Possivelmente esses anjos encontram-se acorrentados em abismos de trevas, aguardando o julgamento final, que de fato a Bíblia fala que haverá o julgamento de Deus, né? E sobre aqueles que foram rebeldes, né? E por causa da sua rebeldia, então Deus não poupará esse povo. Deus não vai poupar, né, esses que estão acorrentados. E também não vai poupar os falsos mestres. E sobre o mundo antigo também, os irmãos, é muito conhecida a história de todos, né, sobre Noé, que Deus pediu, ele foi um homem obediente a Deus, né? Deus pediu a ele que ele construísse aquela arca. Deus ficou muito triste porque o mundo era uma rebeldia só, né? Eram homens que estavam zombando de Noé, e especialmente Deus disse para Noé, olha, construa uma arca. Construa uma arca e você e sua família vão entrar dentro da arca. Deus disse, olha, eu não estou suportando mais essa situação de tanta desobediência, de tanta imoralidade. Então, a palavra de Deus diz em Lucas 17, 27, que eles comiam, bebiam, davam-se em casamento, né? Então, até que o dilúvio veio e destruiu toda a população do mundo daquela época de Noé. A população foi toda destruída, salvou somente a família de Noé. Já é uma história bastante conhecida. Deus exerceu o seu julgamento com água. E depois também nós temos outras duas cidades que encontram-se a história de Sodoma e Gomorra, também Gênesis capítulo 18 e 19, e nós vamos encontrar a opinião de Deus sobre esse povo. Gênesis 13, 13 diz, ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Pedro afirma que eram insubordinados. Os homens de Sodoma entregavam-se a práticas imundas, iníquas. Eles tinham práticas sexuais condenadas por Deus. E hoje não é diferente, os irmãos sabem disso, né? Todos sabem disso. Sodoma pereceu sob a chuva de fogo e enxofre. Estas cidades, elas foram reduzidas a cinzas. O que é que eu posso aprender com tudo isso? Eu destaquei aqui Ló e Noé. Ló foi um homem que estava sofrendo. Ele estava lá em Sodoma, vivia lá com a sua família. Teve sérios problemas com a família. Mas Ló era um homem de Deus. Ló era um homem piedoso. Ele sofria. A Bíblia diz que a alma dele se afligia de ver tanta imoralidade. Deus livrou Ló. Ele saiu da cidade. Deus livrou a vida dele. Noé também sofria. Porque enquanto Noé estava construindo aquela arca, Noé deve ter avisado muita gente. Deus, olha, vai haver um dilúvio, vai destruir tudo. Então, se arrependam dos seus pecados. E o que aconteceu? O povo, acho que dava muita risada dele, né? Fala, coitado do velhinho, ficou louco mesmo. Perdeu o juízo. E Noé, você acha que não existe, não é? É impossível uma chuva, um dilúvio. Esquece esse negócio. Isso não vai acontecer nunca. Mas aconteceu. Mas Noé foi um homem fiel, piedoso. Um homem obediente a Deus. Fez tudo como Deus mandou. Ele não duvidou nem um pouco da promessa de Deus. Ele não duvidou. Hoje, nós temos a palavra de Deus. Não podemos duvidar também.
E se isso não aconteceu ainda, lembre-se que a fidelidade, que é a bondade de Deus, é a longanimidade de Deus. Amados irmãos, nós precisamos lembrar que nós precisamos produzir os frutos do Espírito. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 23, fala sobre a questão do domínio próprio. Nós precisamos exercitar domínio sobre a nossa linguagem. Nós precisamos cuidar com aquilo que nós estamos olhando na internet. Tem um versículo em Provérbios que diz assim, eu não me lembro exatamente agora o capítulo e o versículo, estou me lembrando agora. Não porei diante dos meus olhos coisas más. Nós precisamos cuidar com aquilo que estamos colocando diante dos nossos olhos. Né? Nós estamos vendo através dos olhos, né? Com os nossos olhos, nosso corpo, nós estamos vendo aquelas imagens, elas vão contaminar o nosso espírito. E elas vão nos separar de Deus. Cuidar com o nosso comportamento dentro de casa. Como é que está sendo o seu relacionamento na família? Você é amável com seu cônjuge, com seu cônjuge, com seus filhos, com os seus vizinhos? Os seus vizinhos podem olhar para você, será que eles podem dizer assim, aquela nossa vizinha lá, eles até dizem que você tem uma luz, eles não sabem que é a luz de Jesus, mas eles podem olhar para você e dizer, olha, eu não sei, aquela vizinha tem alguma coisa diferente. Ali vai uma pessoa, lá vai uma pessoa de Deus. Assim como aquela mulher olhou para o profeta Eliseu e disse, ali vai um santo homem de Deus. E conforme o versículo 9, a parte A, né, do versículo 9, nós já estamos terminando. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Assim como Deus livrou Noé e Deus livrou a Ló, Deus vai cuidar de nós até o fim, irmãos. Deus vai nos livrar. Pode vir o que for, mas Deus, Ele sabe como livrar, né? Deus vai exercer o seu padrão de julgamento, né? Mas Ele sabe como fazer isso e Ele vai nos livrar, Ele vai nos guardar de toda e qualquer destruição daquilo que haverá nesse mundo atual. Deus vai nos guardar para Ele mesmo, né? Então, irmãos, os falsos mestres, eles podem até entrar nas igrejas, mas eles não entrarão no céu, tá? Podem entrar pelas portas das igrejas, entram. Pode ficar lá no meio, querendo contaminar o corpo de Cristo. Mas eles entram nas igrejas, mas eles não entram no céu. Vamos terminar agora. Eu gostaria de terminar lendo em 2 Tessalonicenses, capítulo 3 e versículo 3. Vamos olhar lá. 2 Tessalonicenses, mas o Senhor... é o 2 Tessalonicenses. Aquele não vou ler, vou ler só o último versículo, né? É esse mesmo. Mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Essa é uma promessa de Deus para nós hoje. Que Ele nos fortalece, Ele cuida de nós, né? E Ele vai nos guardar, então, do maligno. Irmãos, eu quero agradecer, né, a todos que nos acompanharam esses estudos, que estão aqui, aqueles que estão conectados conosco através do Face e também do YouTube. Né, muito obrigado, né, por vocês estarem aí, por vocês estarem conectados conosco. Eu quero desejar
A todos vocês um Feliz Natal com a presença do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar, né? Vamos agradecer a Deus por esse privilégio que Ele nos dá de estudarmos a palavra de Deus e estarmos alertas sobre todos esses perigos, né? E que Ele possa nos fortalecer também a cada dia, porque é o que diz ali, que Ele nos fortalece e nos guarde de todos esses perigos, né? Dos falsos mestres. Vamos orar. Graças nós te damos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se revela a nós através da tua palavra. Ó Deus, obrigada pelas tuas promessas. Obrigada porque, ó Deus, o Senhor nos livra do maligno. O Senhor nos guarda, Senhor. Continua, Senhor, conosco. Continua guardando, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração. Ó Deus, nos ajuda para que o Senhor, quando o Senhor Jesus Cristo vier, o Senhor possa nos encontrar preparados para estarmos alegres e felizes, ó Deus, com a tua volta. Ó Deus, ajuda, nos abençoa, Pai. Obrigado, Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nome de Jesus. Amém.